né? Então, a gente acabou de assistir a aula, eu vou trazer agora para a gente uma dinâmica, né? Para que a gente possa reforçar aquilo que a gente conversou lá na nossa primeira aula, né? Todo mundo falou que entendeu, que conseguiu compreender, a ideia é que a gente possa apenas dialogar um pouquinho novamente sobre alguns dos assuntos que foram abordados. Então, vou abrir aqui a tela para vocês, e aí vocês ficam à vontade para poder interagir, né, com respostas, e obviamente quem participar, eu vou fazer o registro para que já tenha uma pontuação adicional no que diz respeito às suas notas do primeiro bimestre, ok? Vou fazer aqui a abertura da tela. Vamos lá, uma dinâmica em relação à agricultura familiar no Brasil. Lembrando que eu não estou podendo visualizar o chat, certo? Então, eu preciso que vocês utilizem o microfone para poder participar, né? Lembrando que quem participar, obviamente, vai estar pontuando e, obviamente, tendo o melhor desempenho na disciplina, isso é importante, né? Então, vou colocar aqui uma primeira pergunta. Em relação aos rendimentos econômicos do produtor rural, quais são os 4 postes que correspondem a esta classificação? Nós temos aqui 8, e desses 8, apenas 4 são válidos, né? Nós temos aqui o mini produtor, o pobre produtor, o médio produtor, o grande produtor, o rico produtor, o pequeno produtor, o jovem produtor e o gigante produtor, né? 4 não correspondem à realidade. Então, quais seriam os 4 verdadeiros postes a qual os rendimentos econômicos do produtor rural podem ser classificados? A gente responde por microfone, todos de uma vez? Um de cada vez. Se o primeiro já responder corretamente, então faz desnecessário haver mais uma participação. Quem se habilita? Gosto. Oi, Eu não sei se tá certo, não, mas eu vou dizendo aqui. muito É bem. o mini produtor, Uhum. é o mini, o médio e o grande. O mínimo, o médio e o grande? Hum. Falta um. Tá aqui, ó. São É 4 o... postes. Ah, é para responder no microfone? É o É ideal que porque... seja, porque eu não estou conseguindo visualizar o E chat, o né? pequeno? Ah, é o mini produtor, o médio produtor, o pequeno produtor E e o grande produtor. isso, correto. Aí Que teve foi gente que digitou no chat também, viu, Austin? corretamente, da mesma forma? Deixa eu ler aqui pro senhor. O Essa Dácio colocou médio produtor, grande produtor, e a Luanda colocou médio, grande e mini produtor. Foram 3, então, que cada um citou, né? Isso. A Mas Larissa atenção, também. pessoal, são 4, inclusive estava aqui, ó. 4 postes, né? Então fica a sua resposta mesmo, viu, Lucido? Que é a correta. Mini produtor, médio produtor, pequeno produtor e grande produtor. A gente descartaria aqui o pobre produtor, é quase pejorativo, né? Descrever assim. O rico produtor, o jovem produtor e o gigante produtor. Esses não existem, ok? Acho que deu para compreender, né? Vou lançar então mais uma pergunta. Agora vai ficar mais difícil porque não vai ter mais opções. Eu tinha que primeiro anotar aqui o nome do Lucido, que o Lucido já garantiu aqui uma pontuação extra. E aí fiquem à vontade, pessoal, para falar no microfone. Não se intimidem, não. E o Lucido não pode mais participar, viu, Lucido? Ah, que pena. Tá certo, eu acho. Próxima pergunta: como podemos classificar as atividades rurais, né? A gente viu que o produtor rural ele pode ser classificado
em até 3 atividades rurais. Está dando a dica ainda, são 3, né? Quais são elas? Não é tão difícil, gente. Olha para as imagens. O que eu posso produzir dentro de uma fazenda? Aí você só separa em segmentos. Que segmentos seriam esses principais? Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal. Esse é um assunto que a gente já estudou praticamente desde o primeiro ano, basicamente. A gente só deu uma nova abordagem hoje. Pensa aí, todo tipo de produção que a gente pode. Agora divide em 3. Eu tenho vou dizer a primeira, então. Vocês cuidam das outras. Uma delas é a produção vegetal. Ô, Washington, o Dácio falou aqui gado, grãos e frutas. Grãos e frutas se enquadra justamente na produção vegetal, né? E gado é um produto, mas como é que a gente chama todo a, a- a- o segmento a qual está incluso o gado? É a produção animal. É a. Ah, já falaram Ô, aí. Quem senhor. foi que falou? Ô, Produção senhor, animal. peraí. Foi eu. Foi a Luanda. Luanda falou produção animal, ok. A Então vegetal. já descobrimos duas. Produção vegetal, né? Lembrando que a gente pode E dividir, mineral, inclusive, né, não? a gente produz minério no campo, Luanda. A gente planta minério, Foi o Alan cria que minério. disse. Foi o Alan que falou no chat. Olha aí. Relembrando, né, na produção vegetal a gente inclusive pode dividir em segmentos de produção perene e semi-perene e de ciclo anual. E na produção animal nós temos os pequenos animais e os grandes animais, né, e outros segmentos, como as ostras, frutos, mariscos. O Dácio falou aqui, Washington. Animal, vegetal e extrativista. Pronto, agora sim, extrativista era o que estava faltando, né? Então, a segunda pontuação vai para o Dácio, né? E eu vou dar mais um meio ponto para quem descobrir qual é a classificação da divisão do extrativista, que a gente falou que tem também, que a gente pode dividir o extrativista em 2. Quais seriam eles? Eu posso falar? Pode, mas não vai valer É nada uma não. é uma. Ah, então não vou falar não. Vamos tirar isso do pessoal. Vamos lá, no vegetal a gente pode dividir entre perene, semiperene e ciclo não anual. E dos animais a gente pode dividir entre animais de pequeno porte e grande porte. O extrativista, como é que a gente divide? Começa com M. Três, dois, um. Responda, Luciano. É o madeireiro e o não madeireiro. Madeireiro é a questão da Exatamente. extração da madeira e o não madeireiro é a questão da extração a questão da borracha, da fibra, essas coisas. Isso, exatamente. Então, tínhamos aí como classificações das atividades rurais, né, a produção vegetal, animal e extrativista. Isso para mais uma pergunta. Quais os tipos de tamanhos das propriedades rurais? Né? Nós vimos que as propriedades rurais elas podem ser divididas em até 4 tipos. Né? Quais são elas?
Quando a gente fala em tamanho, pessoal, a gente pensa em que tipos de tamanho? Fera, eu acho que é. Tem dos latifúndios, esqueci como é o pequeno. Não sei se é minifúndio, uma coisa assim. Uhum. Ai, Continua que dá certo. ai, socorro, não lembro. Peraí. Tem latifúndio, né? Tem. Acho que é minifúndio, latifúndio. Uhum. Aí já falaram o primeiro e falaram o último. Faltam os dois do meio, quem são? É mais simples ainda, pessoal, porque é uma medida de tamanho muito simples. Sai comprar uma blusa, por exemplo, tem qual tamanho disponível? Média Uhum. e É grande. o médio fúndio e o grande fúndio. Não, o grande fundo. O que seria o grande fundo é o latifúndio, né? Que é a grande propriedade. Tá faltando só um. Já me disseram o É minifúndio minifúndio, pequeno, médio e ou latifúndio. isso. Quem foi que falou? A Sara. A Sara, mas Sara pontuou. Minifúndio, pequeno, pequena propriedade, média propriedade e o latifúndio, né, que seria a grande propriedade. Exatamente isso, as quatro classificações. Temos mais uma chance aqui para alguém pontuar. Vamos lá para a última parte da nossa dinâmica. Complete a frase. São formas de gestão rural no agronegócio A. Duas palavras e A. Administração, uma palavra. É que a gente poderia completar essa assertiva, essa afirmação. A gente viu, né, que na classificação sobre a administração de uma propriedade, nós temos duas divisões. Quais são elas? Essas duas imagens aí dizem muito. Vamos lá, sobre A como... Gabi, a Gabi tá dizendo aqui que é a administração rural e a outra estão dizendo, acho que foi a Duda que falou que é alguma coisa familiar. Agricultura familiar e administração rural. Então, no caminho certo. A administração, inclusive, está aqui, ó. O que substitui isso aqui? Seria familiar? Seria rural? Essa primeira palavra aqui, será que é igual a uma outra que está por aqui? De certa forma, as duas são rurais, certo? Independente de ser de um segmento ou outro, vai ser rural. Até porque esse é o foco do nosso curso. Agora, existe uma abordagem que é mais voltada assim, à família e tem outra que é mais voltada à contratação de trabalhadores para o gerenciamento. Então, qual seria o nome mais adequado? Gestão familiar, Austin. E Administração rural, não. Agricultura não, familiar, não, também, né? não. E aí, vamos jogar a toalha? A Gabi tá dizendo que é empresarial. O que é empresarial? O que é empresarial? Peraí, deixa ela responder aqui. Ô, Austin, é gestão Oi. rural e administração rural? Gestão rural, administração rural? Não, eu já falei que qualquer uma vai ser rural aqui. Tudo é rural. A Ana Lara falou que é gestão familiar e gestão empresarial. Ou administração empresarial. Pronto. A primeira palavra aqui é administração
empresarial, né? A foto aqui já dizia, né? Já fazia referência àquela situação onde há a contratação de trabalhadores para gerenciar e trabalhar em uma fazenda. Essa é a administração ou gestão, como queira chamar, empresarial. E a segunda aqui é a administração familiar, né? A foto aqui também fazendo referência, né? Que é o tipo de gestão onde a própria família, né, fica responsável por gerenciar a propriedade. Quem foi que falou? Foi a Lara? Isso, foi a Lara. Ok, correto, viu? Então é isso. Lucildo, Dácio, Sara e Ana Lara tiveram mais atenção. Os demais colegas conseguiram compreender que estava, né, bem óbvio. Às vezes a gente assiste uma aula, faz uma leitura e não consegue, né, captar bem as informações e acaba havendo essa confusão. Daí a importância de se fazer o exercício. Por isso que tem sempre uma atividade no período da tarde que é para a gente reforçar aquilo que a gente conversa pela manhã, né? Então, por isso que é importante a gente fazer o mais breve possível, para reforçar essas informações. Então, relembramos aqui que há duas formas de gerenciar uma propriedade no agronegócio, através da administração rural e da administração familiar, né? E aí, né, pego carona nesse assunto para lembrar que quando a administração é familiar, isso significa que essa propriedade e essa família, ela pode fazer parte ou não do agronegócio. A família, quando ela produz alimentos que são voltados para o seu consumo e para a comercialização, ela obviamente está tendo técnicas de administração, né? Está tendo que aplicar noções sobre finanças, sobre como dividir o trabalho, né? E quando ela não vende o produto, né, quando ela apenas produz para consumir, que é a chamada agricultura de subsistência, aí sim, ela não faz parte do agronegócio, que é o que muitos distorcem essa realidade, né, que é querer colocar, querer interpretar que o pequeno produtor, ele não é do agronegócio, que você tem que estudar diferente, que o agronegócio é apenas o grande produtor, que produz apenas na monocultura e com produção mecanizada e com produto químico, né? Então, como esse é um assunto que sempre acaba em discussão, né, que as pessoas colocam muito em evidência e que há muita confusão na interpretação, eu sempre volto a ele e gosto de chamar a atenção e relembrar para que a gente, como profissionais do setor, tenha sempre essa ideia fixa de entender como é que o conceito surgiu, por que ele é relevante. Então, eu busquei um vídeo do Doutor Agro. Vocês já conhecem o Doutor Agro? Já ouviram falar nele? Não. Não, né? Mas vocês já tiveram pelo menos um contato, pelo menos indireto, porque o Doutor Agro, ou Marcos Fava Neves, que é como ele se chama, ele já tem, talvez seja o cara que mais publicou livros sobre o nosso setor, certo? Inclusive para as aulas de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, eu utilizei esse livro dele, muito bom, e um dos primeiros a abordar o agronegócio com essa perspectiva sustentável. E ele é uma autoridade no assunto, né, sobre toda a história do agronegócio em si. Eu acho que vocês, não sei se foi com a turma de vocês um e outra, mas eu cheguei a disponibilizar um livro em PDF que conta toda a carreira dele desde o início dos anos 90, através de artigos que ele publicou nos jornais, né? Então são artigos raríssimos, que obviamente olhando numa data como hoje fica um pouco datado, mas que a gente praticamente vê a história do agronegócio surgir aqui no Brasil, já que basicamente foi aí no final dos anos 80 que o conceito foi trazido aqui para o Brasil, e surgem as discussões como em relação a produtos químicos, a transgênicos, então houve todo um leque de discussões que foram surgindo, e ele foi acompanhando, né, e discutindo, escrevendo sobre isso em alguns dos principais jornais
do país. Então, esse cara, ele nasceu em Lins, em São Paulo. Ele é professor das faculdades de administração da Universidade de São Paulo, a USP, em Ribeirão Preto, que é inclusive uma das cidades mais expressivas, né, do agronegócio do nosso país. Ele também leciona na Fundação Getúlio Vargas, que é uma das faculdades particulares também mais tradicionais e conceituadas do nosso país. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em administração e pós-doutor em planejamento e distribuição de produtos agrícolas, né? Tendo pós-doutorado também na Alemanha e na Holanda. Tem mais de 40 anos como professor e como pesquisador em diversas cadeias produtivas do agronegócio. Ele é autor e organizador de mais de 67 livros publicados no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, África do Sul, Uruguai, Inglaterra, Singapura, Holanda e China, né? Participou de mais de 335 congressos no Brasil e no exterior e já organizou mais de 30, né? Realizou mais de 1.080 palestras em 22 países e é reconhecido como um dos mais importantes e respeitados profissionais da área do agronegócio do mundo, né? E é nosso, é brasileiro, né? E é a partir das palavras dele que eu trago uma discussão histórica para explicar, de fato, por que que o agricultor familiar, se ele vende um produto, ele se enquadra, assim, como um dos participantes do Nosso terceiro vídeo conceitual explora se existe diferença entre agribusiness, agronegócios e agricultura familiar ou agricultura empresarial. Tem diferença nisso conceitualmente? Vamos aqui para tentar explicar. Primeiro, nós vimos no vídeo número 1 que a diferença entre agricultura e agribusiness ou agronegócios, na tradução para o português, tem a ver com o local onde se está na cadeia produtiva. A agricultura é a fazenda, os produtores rurais e os pecuaristas, e agronegócio significa tudo isso daqui. O antes da fazenda, empresas de sementes, defensivos, máquinas, implementos, genética, o dentro da fazenda e o pós-fazenda com as atividades de industrialização, processamento, né, distribuição e consumo. Vamos lá. A agribusiness, então, vem de 1957, quando essa história foi contada pela primeira vez na Universidade de Harvard, pelos professores John Davis e Ray Goldberg, que eu tive o privilégio de conhecer, vocês estão vendo aí. Chega no Brasil apenas em 1990, trazido pelo Dr. Ney Bittencourt de Araújo, que era um dos precursores da AgroSéries, criou a ABAG e nesse livro teve a coautoria do Ivan Vedequim e Luiz Antônio Pinazzi. E na Academia Brasileira em 1991, com os trabalhos pioneiros do Pensa, liderados pelo professor Décio Zilberstein. Nos conceitos não tem a palavra tamanho, então não é certo falarmos que agronegócio é grande e agricultura familiar é pequena. Agronegócio é integração, como foi visto aqui entre os elos da cadeia produtiva. Portanto, a dicotomia agricultura familiar ou agronegócio não tem na teoria, não tem no conceito. Se ela apareceu, apareceu depois por um problema que não está previsto naquela criação desse conceito. E a agricultura familiar ou empresarial é outra dicotomia que eu não gosto, porque se é familiar não pode ser empresarial, ou você não pode ter um comportamento empresarial sendo uma família, também, na minha opinião, não serve. Qual é a proposta? Vamos para cá agora. Como classificar o agro? Na minha opinião, pode ser classificado com 9 quadrantes baseados em 2 dimensões. Primeiro, tamanho, grande, médio e pequeno. Segundo, desempenho, baixo, médio e alto, baseado em adoção de tecnologia, capacidade financeira, endividamento, gestão e outras coisas mais.
Você tem agricultores que são pequenos com alto desempenho e você tem agricultores que são grandes com baixo desempenho. E em todos os quadrantes você pode ter famílias que estão empreendendo, que estão trabalhando. Então a agricultura familiar pode estar em todos esses quadrantes. A proposta é essa: agronegócio e integração, e trabalhar com 9 dimensões baseadas em desempenho e em dimensão. Com isso, conseguimos estabelecer políticas privadas, né, estratégias e políticas públicas de apoio, na minha opinião, com o maior grau de assertividade. E aí, pessoal, deu para compreender? Foi alguma novidade que vocês ouviram? Não, né? Mas isso obviamente faz com que isso não mude um pouco da história que nós temos visto recentemente, de termos, por exemplo, artigos, livros de alguns autores que não tiveram o cuidado de analisar uma linha histórica para poder justamente compreender da onde que veio de fato o conceito do agronegócio e se cria essa ideia equivocada de que o agronegócio vai ser apenas o grande produtor que produz um produto químico, com máquinas agrícolas e apenas a monocultura, né? Que é o que já está bastante batido e que a gente já cansa de ouvir, e obviamente tem que ter muita resiliência para poder compreender que essas colocações se baseiam muitas vezes em falta de informação e tentar entender essa linha histórica, né? Afinal, se não tivesse nada a ver com a agricultura familiar, o que que a gente está estudando então em extensão rural, que é propriamente dita prioritária para a agricultura familiar, né? Então, há interpretações que obviamente a gente tem que ter muito cuidado ao ouvir, e obviamente a gente tem que se munir de informações, a gente tem que ler, né? Principalmente livros, artigos, né? A gente pode se informar em redes como o YouTube ou o Instagram, é válido, mas muitas vezes boas partes dessas páginas são gerenciadas por pessoas que a gente nem sabe o que é, né? E às vezes a gente está compartilhando uma informação, uma notícia que a gente não sabe nem a fonte, ou que tem uma palavra que é agressiva e agride a pessoa que pensa diferente, né? E esse não é o melhor caminho, né? Então, definitivamente, para alguém que ainda tinha alguma dúvida, é importante lembrar, né? Por que eu fui procurar um argumento que fosse de uma pessoa tão conceituada, né? Que uma pessoa que praticamente talvez seja a pessoa que mais entende de agronegócio aqui no nosso país, seja o professor Marcos Fava Neves. Justamente porque houve um tempo em que, para a gente ter uma referência, né, de reproduzir algo, de dizer algo que a gente pensa baseado em alguém que seja uma referência, essa referência de fato era um professor, um cientista, um pesquisador, alguém que dedica a sua vida a estudar sobre o assunto e, obviamente, a falar sobre o assunto, tendo como base fatos, comprovações, né? E não simplesmente ouvir uma citação em uma página, por exemplo, de uma rede social e achar que isso é uma verdade consolidada e não ter a preocupação de ir buscar uma fonte, de verificar se isso é correto, antes de fazer um compartilhamento ou uma defesa, né, sobre esse ponto de vista, e que nós, obviamente, como profissionais, temos que ter esse cuidado, né? Então, a boa educação nos dá a percepção de quando a gente ouve alguém que tem autoridade para falar, e essa autoridade vem de pesquisa, vem de estudo, vem de seriedade com o trato de um determinado assunto, a gente ouve, né, a gente presta atenção.
E essas pessoas, sim, a gente tem que ter como referência para poder construir as nossas percepções do que é correto ou não sobre um determinado assunto, né? Conforme foi dado aí de forma muito clara, né? E se alguém for se dar o trabalho de fazer alguma pesquisa, seja em língua portuguesa ou em qualquer outra, você não vai encontrar nenhum registro histórico de que o agronegócio está ligado apenas a grande produtor e que o agricultor familiar ou que alguém que produz que não seja com produto químico não faça parte desse setor, né? Isso é fato. E contra fatos não há argumentos, né? A gente pode não querer acreditar em algumas situações, né, a qual a ciência nos traz, assim como, por exemplo, muitos não querem acreditar que a gente não está vivendo uma pandemia, que muitas pessoas não estão morrendo todo dia. A gente tem esse direito, mas a gente só pode mentir para si mesmo, né? Contra ao todo o resto ao nosso redor, que nos dá embasamento para poder aceitar ou não o que é verdade ou o que não é, isso cabe à percepção de cada um, né? E aí, nesse sentido, vale a pena perceber, né, como é que, a partir do momento em que o agricultor familiar ele entende como que a propriedade dele pode ser gerenciada, ou seja, ele pode tomar melhores decisões com base em alguns critérios que vêm, sim, do estudo, da ciência, de noções de gestão e administração, isso pode, obviamente, melhorar a sua forma de se relacionar com o mercado, de oferecer produtos e serviços, e é por isso que a extensão rural tem um papel tão fundamental no que diz respeito a tentar consolidar e construir essa nova realidade, tá? Então vamos ver agora mais um vídeo relacionado à importância dessa percepção do agricultor familiar, entender a sua prática produtiva para o mercado como um agronegócio que de fato precisa ser gerenciado. A agricultura familiar parece uma coisa tão pequenininha, né? Tão pobre, mas não é. Se você for parar para analisar, ela é grande demais do que qualquer esses produtos que saem dessas grandes agriculturas, cheio de defensivos, de agrotóxicos, que vai prejudicar cada dia mais o ser humano. Nós que trabalhamos aqui no sítio, o pouco que a gente produz e só vendemos na feira, né, e os projetos que tem, eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho uma renda muito boa em vista de pessoas que trabalham em grandes empregos e ganham bastante dinheiro. Nós temos um porco, tem a galinha, né, nós temos a mandioca, tem a banana, então aqui, se acaba o gás nós temos a lenha, então todo jeito nós estamos, né, armazenados, como diz o outro, né? Praticamente tudo que tem lá no mercado eu também tenho aqui, eu produzo aqui, né? E sem veneno, sem nada, né? Então a saúde que a gente tem não dá nem para se comparar com o povo que vive só comprando isso tudo dentro do mercado. E a minha política é produzir o meu alimento e da minha família, entende? Eu conseguindo, por isso que eu tenho variedade de coisas, para eu comprar quanto menos. Aí o que sobra, eu vendo para suprir as outras despesas. Essa é a ideia, entende? E aí já forma uma garantia para quem está comprando também de mim, que vai estar comendo coisa boa.
Eu sou patrão meu mesmo. Eu trabalho quando eu quero, né? De acordo com o que eu preciso. E eu vivo uma vida tranquila, com uma alimentação saudável. Então, eu estou produzindo 10 mil quilos. Se eu tenho 10 mil quilos, eu estou tendo 60 mil reais, entendeu? Daí dividido para 2, no caso eu e o pai ali, dá 30 mil para cada um por ano só do urucum. Fora as outras lavouras que a gente tem aí. Que nós tem já a pupunha, tem o coloral, café, banana, abacaxi. E agora vamos entrar no cacau. Plantemos algum pouco de feijão. E a lavoura aqui é a do cacau, certo? Então eu agreguei mais a castanheira, como o cacau precisa de sombra, daqui 6 ou 7 anos, não interessa, um dia ela vai começar a produzir. Já vai ser uma renda extra que eu vou ter sem se preocupar com ela. E o abacaxi, que nem nesse taião aqui, cabe, que ele cobriu aqui no máximo 300 pés de cacau, durante o tempo, em um ano, até que o cacau levante, esse abacaxi que vai produzir no mínimo 18 a 20 mil reais. Sabendo gerenciar, eu consigo tirar um salário muito maior do que eu ia ganhar para fora, sem contar, tipo, o dinheiro que o pai vai ganhar. E aqui é uma empresa, né? Só depende da administração. Conforme você administra, conforme ela vai dar. Quando ele formou, que saiu do colégio, a gente procurou emprego para ele, até na secretaria, mesmo, na prefeitura e outras lojas, aí, outros lugares. Aí o salário muito baixo, né? Falei, ou eu pago para ele esse salário para ele trabalhar para mim, ou a gente monta uma parceria. Pois é, aqui no meu sítio eu tô tendo a pupunha, tenho o café e falei que eu tenho meu meio de vida, que é o abacaxi, o cará, o inhame, batata doce. Eu chego na feira lá, então, 15 para as 3, arrumo minhas coisas, 5 horas já vendi. Tô vindo embora. A gente pode dizer que a gente sustenta a propriedade com a feira, com a produção da feira. Porque o gado é uma coisa que é para você salvar alguma coisa, um dinheiro rápido e amontoado que você pega de vez em quando. Mas dizer que você sobrevive mesmo, nós sobrevivemos da feira, da agricultura na realidade. No início, quando a gente começou aqui, era só agricultura familiar. Hoje não, hoje já se expandiu, temos a pecuária no município, né? Tem a pecuária leiteira, que é muito forte, que derrubou bastante a agricultura. Então sai muito Pronaf para outros tipos de agricultura que não é a nossa agricultura familiar. É pecuária leiteira, é pecuária branca, né? De gado de corte. Às vezes eu fico triste porque as pessoas não acreditam que o agricultor tem condições de pagar um Pronaf, tem condições de pagar uma linha de crédito, tirando da agricultura. E isso é um grande engano. O gado hoje é uma coisa assim, ele dá dinheiro para quem tem muita terra e não dá trabalho quase. E isso que o pessoal visa. Então, um hectare de urucum, por exemplo, ano passado ali, esse hectare que eu plantei, que me arrependi de não ter plantado o resto, né, porque eu não sabia, rendeu 13 mil reais em cima de um hectare de terra. Dá um bezerro por ano num hectare de terra, para quem cria bezerro. Aí tira as despesas do que foi para criar aquele bezerro, foi quanto que sobrou? 300 reais por hectare. Como é que o cara vai dizer que gado dá mais do que lavoura? E o leite também não dá aquelas coisas. Se for tirar o leite e somar todas as despesas que deu, não sobra nem da gasolina para ir na moto receber o cheque. Isso é um projeto para um futuro bem perto. Eu vou chegar lá ainda. É fazer tipo do tronco da banana, que já é o lixo no caso, né? Que aí fora eu posso triturar ele, alimentar o gado. O porco come, a galinha come o tronco da banana, o boi come. Aí o que acontece? Aí eu vou juntar aquele esterco e jogar dentro do biodigestor.
Ele vai gerar o gás para mim suficiente para cozinha, até quem sabe com uma bomba d'água, o que, né, no motorzinho a combustão. E o líquido que vai sair do biodigestor, que é o churume, eu retorno ele para a própria bananeira, para fertilizar a bananeira. E graças a um projeto, né, que chegou isso, o posto de carbono, que quando iniciou, deu uma força muito grande para a gente, até para ficar conhecido, né? Porque a gente acabou expandindo a nossa produção para os mercados, para a Conab, né, que acabou fazendo o povo conhecer melhor e dar mais valor a essa agricultura, né? Porque o município depende disso, ou então a gente tem que comprar tudo de fora. A gente já fez essa pesquisa de tudo que entra dentro do município que vem sendo comprado de fora. E isso a gente poderia estar produzindo aqui. A gente tem condições de produzir e tem condições do município consumir essa produção que a gente consegue aqui. Esse projeto ele é desenvolvido na região noroeste do estado de Mato Grosso, envolvendo agricultores familiares e 4 povos indígenas desta região. Trabalha com a recuperação de áreas através do plantio de sistemas agroflorestais, com agricultores familiares, e também apoia, incentiva o extrativismo de produtos florestais não madeireiros, como a castanha do Brasil e o babaçu. A gente tinha, a renda que a gente tinha era o que o marido trabalhava, né? Então o gasto da gente era tudo, tinha que esperar o marido dar um dinheirinho pra gente, ou sobrar, né? Então, aí surgiu a ideia, né, de nós construir uma associação, formar uma associação, né, para estar buscando mais recursos, mais renda para as famílias, para evitar de muita venda de sítio, venda de propriedade para o sítio, ir para a cidade. Quanto as famílias que venderam, arrependeram muito, e aí nós formou a associação, né, e aí, graças a Deus, está dando bastante certo, né, nós começamos com a farinha de banana, né, os trabalhos em horta, os plantios de quintais, né, e aí a gente viu a grande mudança que teve na vida das mulheres. O projeto tem feito já um trabalho de implantação de agroindústrias nas comunidades rurais. Então hoje temos já uma agroindústria de processamento de banana, que produz farinha de banana e diversos outros derivados da banana. Também um trabalho já iniciado com o processamento do babaçu, para a produção de farinha de mesocarpo, de babaçu, e um trabalho mais forte, já desenvolvido ao longo de anos, que é o trabalho de beneficiamento da castanha do Brasil. E essa agregação de valor justamente é o que possibilita aumentar muito a renda desses agricultores. Eu sei que nós não vamos conseguir sobreviver só desse grande agronegócio. O mundo vem sofrendo uma alta quantidade de doenças que vem aparecendo a dia, que é essa agricultura plantada, produzida, desde o grão que é feito, ele já vem com uma quantidade excessiva de produtos químicos que vai afetar e está afetando direto a saúde do produtor, do mundo, né? Do ser humano por completo. A gente está numa parte da Amazônia grande de floresta ainda, e a gente sabe que se não tiver mais investimento do governo federal na agricultura familiar pequena, o desmatamento ainda vai ser bem maior do que a gente imagina. Eu aqui sou feliz, super feliz, e não tenho nada para me arrepender da agricultura. Eu quero investir mais na agricultura para que outras pessoas vejam isso como um modelo que dá para viver e dá para você tirar um bom dinheiro e continuar nela. Porque se nós conseguir ficar na agricultura, nós não precisamos ficar desmatando. Ao contrário, nós podemos voltar essa natureza para as grandes gerações que ainda vêm por aí.
E aí, pessoal, bacana ver esse Brasil que dá certo, né? O senhor está colocando aqui que o vídeo ressaltou a questão que a agricultura familiar não é desprendida da administração, como eles falaram, e eles tiram o que precisam e o excedente é vendido para a manutenção de outras necessidades. Além disso, eles ressaltam a biosseguridade alimentar, dando seguridade sanitária da produção e praticam a policultura, algo que lhe garante uma maior diversidade da venda e, consequentemente, também de renda, né? E a Clarice está colocando que é a maior responsabilidade ambiental deles. É isso aí, boas observações, Lucildo e Clarice, né? E conforme, né, foi colocado também pela a entrevistada no finalzinho, né, por que isso não é produzido aqui? Por que vem de fora, né? Essa é uma pergunta que, inclusive, seria muito bom que muitos secretários de agricultura de cidades, né, como a nossa fizesse, né, e pensassem em projetos que fossem voltados a essa diversificação da produção e manutenção do mercado local, né? Quantas e quantas pessoas moram na zona rural e a propriedade está lá parada, e muitas vezes a pessoa que é responsável por essa propriedade não investe em uma determinada cadeia produtiva, justamente porque falta a extensão rural, falta alguém para lhe dizer que é possível e que há condições para isso, né? Embora muitas vezes o que seja colocado é porque, seja qual for o negócio, você precisa de um investimento, né, precisa ser dinheiro, é aí que se entra a questão do crédito rural, que inclusive será o objeto da nossa próxima aula dessa disciplina. Então, obviamente, ainda há muito a ser feito ao longo dos anos. Mas imagine, né, daqui a alguns anos, vocês formados, quem sabe, trabalhando justamente nessa área da extensão rural, podendo dar suas contribuições para que esses produtores eles sejam mais empreendedores, eles conheçam mais as técnicas de gestão e, obviamente, façam uma verdadeira revolução no campo, modificando a sua forma de viver e, obviamente, melhorando não só a qualidade de suas vidas, mas também a do nosso setor, né? Que o futuro seja promissor para todos nós. Então, pessoal, a gente vai encerrando a nossa aula. Lembrando que mais tarde vai estar disponível tanto este vídeo como o da aula anterior e também uma atividade relacionada ao assunto que estudamos hoje, né? Conforme combinamos, amanhã não temos aula, né? Na quinta é feriado e na sexta a gente vai fazer uma sessão de cinema recompensando a aula de projetos de empreendedorismo rural, e eu queria consultar vocês sobre o horário, né? O que vocês sugerem para o horário para a gente iniciar esse nosso encontro na sexta-feira. Estão abertas sugestões. Clarice está propondo 13h20. 13h20 não, 13h20, né? 1h20. Eu concordo, né? Os colegas também estão concordando, até porque esse é o horário que a gente teria aula normal da tarde, é o horário também que eu disponibilizo as postagens da tarde, então vale a pena. E a Clara Roberta disse que estaria dormindo, mas tem que lembrar que daqui a pouco está demorando, mas daqui a pouco a gente vai voltar à rotina, então não caiam nessa de estar dormindo em horário que é para estar acordado, né? Camarão que dorme, a onda leva. Então está fechado, 1h20. Toma um café, Ana Clara Rocha, depois do almoço, que não tem problema não, viu? Uma tardezinha dá certo. Então chega depois que não tem problema. Preparem a pipoca e a gente se encontra então sexta-feira, 1h20. Foi bom estar com vocês. Deixa eu colocar aqui o link para o registro da frequência. Até mais. Bom almoço.